Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jó, do capítulo 9 ao 12. Há algo surpreendente nesta perícope. Jó, em meio a toda a sua agonia física e emocional, e sem conhecer o poder da revelação do nome de Jesus Cristo, clama por algo que somente a encarnação do Verbo poderia lhe dar. O tópico que nos guiará hoje é o clamor por um mediador. Após a dureza dos discursos de seus amigos, Jó concorda com eles em um ponto. Deus é absolutamente justo e poderoso. Mas é exatamente esse reconhecimento que leva Jó a um impasse devastador. Sendo Deus perfeitamente justo e nós, pecadores, quem ficará ao nosso lado quando precisarmos comparecer diante do tribunal divino? Em Jó 9, do 32 ao 33, Jó expressa esta agonia dizendo: porque ele não é homem como eu, a quem eu possa responder, para irmos juntos a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó não estava pedindo um advogado humano. Ele estava descrevendo a necessidade de alguém que possa alcançar simultaneamente ao Deus infinito e ao homem finito. Alguém que seja os dois ao mesmo tempo. Jó está clamando pela encarnação do Messias, mas ele não tem palavras para nomeá-la. O capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster trata de Cristo, o mediador. E começa exatamente onde Jó, capítulo 9, 33, termina. A confissão de fé afirma que aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. A confissão descreve Cristo como aquele que, sendo Deus eterno e homem verdadeiro, é o único capaz de pôr a mão em Deus e no homem ao mesmo tempo. Jesus Cristo é a perfeita união de duas naturezas. Ele é totalmente divino, o Filho eterno de Deus, e totalmente humano, nascido da Virgem Maria. Ele coexiste em uma única pessoa para revelar o Criador e efetuar a redenção da humanidade. A pergunta 36 do Catecismo Maior nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador do pacto da graça, pois sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai na plenitude do tempo, ele se fez homem e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para todo sempre. Jesus Cristo é o árbitro que Jó não tinha. Jesus pôs a mão em Deus ao ser o próprio Filho eterno e pôs a mão no homem ao nascer de Maria. Na cruz, Jesus reúne as duas partes numa reconciliação que nenhum tribunal humano poderia produzir. Jesus paga a dívida que separava o homem de Deus e abre um caminho para que nós, pecadores, pudéssemos comparecer diante do Pai, não com terror, mas com confiança, porque agora há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. O clamor de Jó encontrou sua resposta na cruz, no Calvário. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, aproxime-se de Deus pela mediação de Cristo. Não confie no seu próprio mérito. Jó entendeu que não podia comparecer sozinho diante de um Deus perfeitamente justo. Nós também não podemos, mas podemos comparecer por intermédio de Jesus Cristo. E isso muda tudo. Segundo, confesse a Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. O árbitro que Jó chorou por ter, você tem, pois Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo sangue que ele derramou na cruz. Use esse privilégio. Ore em nome de Jesus. Compareça diante do trono da graça. Confie nos méritos da cruz. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: mediador. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que aquele amigo ou familiar que se sente distante de Deus ou que vive paralisado pela culpa, tentando justificar os próprios erros. A história de Jó nos ensina que nenhum de nós pode comparecer sozinho diante da justiça divina. Nós temos um mediador perfeito, Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai e nos chama para perto dele hoje mesmo. Lembre-se, o árbitro que Jó desejou em meio às lágrimas é o Salvador que você tem, revelado na cruz. Não tente se defender diante da justiça divina com as suas próprias mãos. Aproxime-se do Pai, segurando firmemente nas mãos furadas do seu mediador, Jesus Cristo. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 8, de Cristo, o Mediador. Veja também a pergunta 36 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.